Boa noite. Na noite de hoje nós vamos fazer um estudo. Meu nome é Anderson, né? Anderson Santos. Nós vamos fazer um estudo sobre pluralidade dos mundos habitados. Nós vamos fazer uma prece inicial, tá bom? E depois a gente começa a nossa conversa sobre esse tema. Pai de infinita misericórdia, abri nossos corações para o nosso crescimento, entendimento. Derramai, Senhor, sobre todos nós as vossas vibrações infinitas. Permita, Senhor, que nossas almas se sensibilizem pelo conhecimento espiritual. Que após, Senhor, as reflexões deste estudo, possamos estar mais amorosos, mais criativos e mais motivados. Por isso, ó Pai, suplicamos que a força do Teu divino poder toque nossas almas, invada nossos corações, alimente e fortaleça a nossa fé. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, nós vamos falar na noite de hoje sobre pluralidade dos mundos habitados. Nós vamos usar aqui um datashow que eu vou compartilhar com vocês. Está aqui, pluralidade dos mundos habitados. Ok? Então vamos lá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais. Então a gente vê em São João, capítulo 14, nas palavras do Cristo, Jesus já nos identificando que há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus, no Evangelho, já nos avisa sobre as muitas moradas que existem na casa do Pai, que é o universo. E nós, então, já percebemos que esses conhecimentos, eles estão disseminados em todos os tempos, em vários povos. O difícil, muitas vezes, é a gente, na época, ter olhos de ver o que Jesus está dizendo aí. Hoje, com o conhecimento espírita, nós já conseguimos mergulhar mais profundamente nessas questões. No item 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos respondem: sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acreditas, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só neste pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que alegrar os nossos olhos. Então, a gente percebe que os espíritos são muito categóricos em nos falar de que Deus não faz nada de útil. Então, eles vão falar que os planetas são habitados. E isso é um postulado básico da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela vai nos ampliar a visão do mundo, mostrando para nós quem somos nós. Nós somos espíritos imortais. E o nosso planeta, ele está longe de ser o mais evoluído, ou nem é o único, nem é o mais evoluído, né? Então, a doutrina espírita nos explica a condição do nosso planeta e a situação em que o nosso planeta se encontra
evolutivamente. A casa do Pai é o universo. As moradas, o que são as moradas? Os mundos que circundam no espaço infinito. A história nos mostra que povos antigos sempre tiveram um fascínio pelas estrelas. Você imagina um céu estrelado sem poluição. Então, dias limpos é maravilhoso. Então, a história nos diz que os sumérios, já há 5.000 anos, reverenciavam os astros como divindades. Vocês podem reparar que o nome dos planetas são nomes de deuses. Nunca repararam isso? Marte, Urano, Netuno, Júpiter, Vênus, Mercúrio, são tudo nomes de deuses mitológicos. No caso, esses nomes são nomes romanos. Todos eles tinham equivalentes em deuses gregos. Existem nomes gregos também. E esses nomes vêm da Mesopotâmia e de outros povos politeístas, porque todos têm deuses semelhantes. Um deus da guerra, uma deusa do amor, é Vênus em Roma, mas é Afrodite na Grécia. Então, os nomes que eram usados na Pérsia e na Mesopotâmia correspondia também a deuses parecidos. Então, era muito comum os povos antigos olharem para os planetas e pensarem que aquele ali é o Deus, é o próprio Deus. Então, olhar para as estrelas é uma coisa que nós, humanos, fazemos há muito tempo. A partir dos estudos teóricos de Nicolau Copérnico, no século XVI, do italiano Galileu Galilei, também entre o século XVI e XVII, e o alemão Johannes Kepler, a astronomia adquiriu feição científica, separando-se da astrologia. O século XVII assinala um grande progresso e nós culminamos com a chegada do homem à Lua em 1969. É importante a gente salientar que Galileu Galilei, quando ele aperfeiçoa a luneta, ele inaugura a ciência com a característica de experimento. Porque ao elaborar uma luneta capaz de ver a Lua e outras coisas, ele viu pela experiência, né, pela experimentação, que a Terra não era o centro do universo, que a Lua girava em torno da Terra. E todos os cálculos que todos os pensadores e físicos utilizaram para chegar à conclusão óbvia de que a Terra era redonda e não plana, como se pensava nas religiões. As religiões, elas entendiam que a Terra que nós estamos, a Terra, é a Terra, plana. O céu é chapado e as estrelas era para iluminar a noite. Que Deus colocou aquele tapete, aquele chão de estrelas para iluminar a noite. Então eles não tinham noção de outros mundos. Debaixo da terra, o subsolo era o inferno, e lá, acima do céu estrelado, o céu com Deus. Era uma visão primitiva, que ainda dura hoje, sobretudo devido à preguiça de estudar das pessoas, né? E fanatismo religioso. Mas hoje em dia a gente já sabe, né? E a doutrina espírita já no século XIX já falava sobre isso, sobre a esfericidade do planeta Terra, e que o planeta Terra, ele não é, os espíritos já diziam isso no século XIX, não é a única coisa que existe, nem é o planeta mais importante. Então a gente vê que a doutrina espírita, ela larga a nossa visão para essa visão cósmica, né? Essa visão cósmica do universo.
Então, quando você começa a ter essa visão de que há vida em outros mundos, o que acontece? Você quebra aquela percepção pequena de que só aqui tem vida. Então a gente precisa entender o seguinte, e isso é muito importante. Pessoas como Giordano Bruno, ao perceberem que existia, né? Giordano Bruno, ao perceber o óbvio que a gente sabe hoje, que a Terra era um planeta e que existiam outras estrelas com outros planetas girando em torno, ele foi morto. A igreja, em 1600, o queimou vivo. Porque a igreja, ela não tem ligação com a ciência. Ela sempre, nessas épocas todas, hoje ela está mudada, mas ela sempre se achou a ciência, né? Assim, a Bíblia enquanto ciência. Galileu Galilei mostrou que com a luneta, com o experimento, que não, que você não pode acreditar apenas porque alguém está dizendo. Você precisa ter a experiência, a pesquisa, a análise, a síntese e o debate. Então a ciência surge também com um olhar para as estrelas, com Galileu Galilei. Infelizmente, Galileu Galilei não foi morto, mas foi obrigado a assinar uma declaração negando aquilo que ele tinha descoberto. Só que já era tarde. As pessoas dogmáticas, as pessoas ortodoxas, elas tentam limitar o conhecimento em todas as épocas. Sempre foi assim. E por isso que muitas pessoas, quando trazem informações novas, elas muitas vezes são ridicularizadas, elas são queimadas vivas e elas são rejeitadas. Não é aquela expressão, ninguém é profeta na sua terra. E o que a gente percebe? Hoje a gente tem esse legado, hoje o homem consegue ir até a Lua, pretende chegar até Marte e tudo mais, mas para isso houve muita luta. Nada veio de graça. É a lei de progresso, né, gente? A ciência que estuda a vida no universo é a exobiologia ou astrobiologia. Tanto a NASA, a famosa NASA, né, dos Estados Unidos, e a ESA da Europa, e também a China, a Ação Espacial Chinesa, todas elas investigam sobre a vida fora do planeta Terra, seja ela microbiana, vegetal, animal e humana. Tá? Existe toda uma área, a exobiologia, tudo que tem a ver com coisas interplanetárias começa com exo, prefixo exo. Você, né, já tem hoje os exoplanetas. O que são os exoplanetas? São os planetas fora do sistema solar. O primeiro planeta que surgiu foi em 1990 com Alexander Wilson. Até 2011, esse número já aumentou, tá, gente? Mas os dados que eu tenho até 2011, 708 planetas foram registrados em 534 sistemas solares diferentes. Vejam bem, até o século XIX nem sabia direito que existia outro sistema solar. Interessante, né? E hoje, os pesquisadores, cientistas, dizem que provavelmente a maioria, ou quase todas as estrelas, têm planetas ao seu redor. É uma tendência natural desses que eles nos dizem. Há 1 bilhão, pelo menos, vejam bem, gente, 1 bilhão de planetas habitáveis na nossa galáxia, pelo menos. Tenta contar de 1 até bilhão. De 1 a 1 bilhão.
É mais ou menos o cálculo que se tem do número de planetas que podem ter vida, isso numa visão otimista, né? Esses cálculos, eles foram feitos por Frank Drake. Ele desenvolveu em 1961 a equação de Drake, que na visão otimista nós teríamos cerca de 1 bilhão de civilizações iguais a nós. E na visão mais pessimista do cálculo dele, nós teríamos 300 milhões. Isso nós estamos falando só da nossa galáxia, tá, gente? Não esqueçam que na nossa galáxia existem bilhões de sóis. Na nossa galáxia. Bilhões e mais bilhões de sóis. E existem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões e bilhões de sóis, e tem galáxias que são muito maiores do que a nossa. Isso para a gente ter uma ideia da medida interplanetária, como nós somos, na verdade, estamos diante de algo incomensuravelmente grande. E que nós, lá na pergunta 172 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte questão: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? O que vocês acham? Nós só tivemos vida na Terra? O que os Espíritos respondem? Sim ou não? Não. Vivemos todas elas em mundos diferentes. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. Vou repetir. As que aqui passamos não são nem as primeiras encarnações e nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, a gente precisa entender que nós não somos daqui. Nós estamos. Isso, às vezes, é difícil da gente entender, mas nós somos seres cósmicos. Nós somos temporariamente cidadãos do planeta Terra. E isso implica dizer que a gente não tem que ficar preso às ideias tolas de superioridade. Há mundos muito mais evoluídos do que o nosso. Deus cria desde todo sempre. Então, nós temos Kardec criou uma escala de mundos em que é para a gente se situar. Mundos menos evoluídos que o nosso, mundos evoluídos do mesmo grau que o nosso e mundos mais evoluídos que o nosso. Então, nós estamos numa constante migração. Ficamos algum período em algum mundo que favorece algum tipo de avanço, de progresso, aquelas almas específicas. Depois de um tempo que para nosso olhar é longo, mas para que as medidas cósmicas é ínfimo. Então, depois de um tempo, o planeta pode evoluir. Sim, o planeta evolui. Como? Com a população evoluindo em coletivo. Mas fora isso, você vai ter gente que vai evoluir mais rápido do que a massa. E esses espíritos, a partir do momento que eles completam o tipo, tudo que poderia aprender aqui, que eles se tornam completistas totais, eles rumam sim para mundos melhores, onde eles vão aprender outros aspectos da evolução. A grande maioria das massas fica por aqui, caminhando junto com o planeta, que, na verdade, é um caminhar lento. Porque o nosso planeta, como a gente pode olhar aí pelas notícias, ainda é um planeta muito violento, muito egoísta, muito orgulhoso. Então, caminhar no mesmo batida do planeta significa um caminhar lento. Mas com a doutrina espírita, nossa visão de mundo se alarga e a gente começa a entender o seguinte: não estamos sós no universo. Você vai ter mundos e mais mundos e mais mundos só na nossa galáxia.
Aí, no item 176 do Livro dos Espíritos, eles perguntam: depois de haver encarnado noutros mundos, pode os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? Sim, dos mesmos modo que vós em outros. O que eles estão nos dizendo? Eles estão nos dizendo que nós temos contato, gente. Nós não percebemos isso, mas nós estamos em constante contato. Não há o fato da gente não ter acesso enquanto estamos encarnados não tira a realidade de que somos seres cósmicos. Então, muitas pessoas podem estar tendo sua primeira encarnação humana, primeira encarnação neste planeta. E nós poderemos sim encarnar em outro. E a população de outros orbes, desde que seja moralmente bem, eles podem visitar outros mundos. Por que nós não conseguimos ver outros mundos com vida? Eles perguntam: são habitados todos os globos? Todos. Inclusive o nosso sistema solar. Mas a ciência já mandou lá sondas e a gente sabe que na forma como a gente entende a vida, a maioria dos planetas do sistema solar não comporta. E aí a gente tem que entrar numa outra questão, que é a questão de que são os multiversos ou mundos paralelos. Existem provavelmente frequências variadas entre os mundos físicos e que enquanto o planeta está num certo padrão de evolução, ele não consegue ver vida em outros próximos a ele. Pelo simples fato de que se aquele planeta, aquela civilização ainda está muito cheia de orgulho e egoísmo, se ela conseguisse ver outro mundo, você teria os mesmos conflitos que a gente tem hoje aqui. Os mesmos conflitos que a gente tem hoje aqui entre países, né? Você pega aí os problemas da China com os Estados Unidos, de Israel com a Palestina. Esses problemas todos que nós temos, internos e externos entre países, se planetas do nível do nosso pudessem ver-se, haveriam problemas interplanetários. Mas lembrem-se, a tecnologia que permitirá a ida de um mundo a outro é muito avançado. Então, se um mundo moralmente imperfeito consegue ter uma tecnologia dessa, a primeira coisa que o povo vai querer é conquistar os outros do mesmo planeta. Como essas tecnologias são muito avançadas, nós não possuímos tecnologia hoje para sair do sistema solar com humanos, nós não temos tecnologia nem para ir a Marte com humanos. Então, você imagina a tecnologia material para você sair para outros sistemas. Isso levaria à destruição do planeta. Uma tecnologia tão avançada assim na mão de gente egoísta. Daí que as visitas que nós recebemos de outros mundos só podem ser... A gente não pode abrir mão da visão moral. Nosso planeta, a gente vai conseguir ver as civilizações co-irmãs, o véu da matéria vai cair e a gente vai conseguir ver vida, como relatam os espíritos, apenas quando, e tão somente quando, nós tivermos condições morais coletivas para isso. Mas, independentemente disso, pessoas mais moralizadas, mais espiritualizadas, poderão fazê-lo como eles de outros mundos fazem, visitando aqui, através do desdobramento. Então, planetas mais evoluídos, o desdobramento e a vidência é algo muito mais comum. Então, essas pessoas, elas não estão presas no seu mundo como nós estamos aqui. E nós mesmos, muitos de nós, poderíamos já estar visitando em excursões outros mundos se nós tivéssemos mais apreço à nossa reforma íntima e ao amor ao próximo e à reconciliação com todas as pessoas. Uma coisa está atrelada à outra. Nós somos cidadãos do cosmos. Existe vida no universo. Bilhões de galáxias com bilhões de sóis. Trilhões, sextilhões de povos.
mas nós somos egoístas e orgulhosos. Somos ainda tribais, então. Então, o acesso a essas civilizações ainda nos é vedado, só pelo motivo do nosso egoísmo. Com a doutrina espírita, a gente pode alargar o nosso horizonte e, a partir daí, começar a entender que nós somos cidadãos do cosmos. Você hoje reencarna como homem, ora como mulher. Você já foi índio, negro, mulher, branco, asiático e já esteve em outros mundos. Muitas pessoas, quando estão no mundo espiritual, antes de nascer, elas fazem excursões interplanetárias. A gente é levado, muitas pessoas são levadas para outros mundos, até mundos de regeneração, já prontos, para a gente entender que isso existe, que isso é real. E isso gera um impacto. Você começa a ter uma visão maior do cosmos, se vê como um cidadão cósmico. Isso abre o teu coração para diminuir os nossos racismos, os nossos pseudonacionalismos. A gente começa a quebrar essas barreiras tribais que nós criamos, atavismos que nos limitaram. Nós somos seres cósmicos. Nós somos cidadãos do universo. E é mais do que na hora de nós começarmos a refletir sobre a pluralidade dos mundos habitados. Imagina, gente, 1 bilhão de civilizações nos esperando. Como em Star Trek. Falando em Star Trek, muitas dessas pessoas que trouxeram obras de ficção científica, no campo da ficção científica, estiveram em outros mundos. Vislumbraram essa realidade. E quando renascem, trazem na memória e fazem obras na literatura, no cinema, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, e fazem obras maravilhosas, inspiradas no que viram quando estavam no mundo espiritual, inspirados em excursões. A mãe do Chico Xavier, Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, após desencarnar, é uma dessas que fez essas excursões. E ela conta lá no livro. Ela relata as experiências que ela teve em planetas próximos. Mas como é que as sondas vão nesses planetas e não veem nada? Justamente por causa disso. A hipótese é de que nós vivemos... Chico Xavier foi arguído sobre isso, e ele falou do hiperespaço. Níveis de vibração de matéria diferenciados, que são uma espécie de véu de Ísis, que encobre. Você não consegue ver o planeta até que você rompa esse processo. E isso só é possível com o seu avanço evolutivo. Então está mais do que na hora da gente romper com essas visões pequenininhas do mundo. Está na hora da gente entender que a gente é cidadão não de um país ou de uma cidade, mas do cosmos, do infinito. Muitas vezes a gente faz essas excursões antes de nascer. E isso traz para nós uma predisposição ao conhecimento espírita. Por méritos. A pessoa teve mérito e teve excursões para outros mundos. E isso facilita, quando a pessoa renasce, a aceitar os conhecimentos espíritas. Esse é um trabalho que é feito na espiritualidade. Muitas pessoas boas que desencarnam, mas são presos a um sistema de crença que não concebe essas visões, também são levados a essas excursões, porque têm méritos morais, mas a visão religiosa deles, muitas vezes, ou o materialismo deles, impede um avanço maior. Então, eles são levados nessas excursões para eles verem, olha aí, para quebrar o fanatismo religioso, o condicionamento das ideias.
Então, quando acontece muitas vezes, os mundos são solidários entre si, certo? Quando um planeta evolui, mas alguns não querem evoluir junto com ele, eles são transmigrados, são levados para mundos no mesmo nível que eles estão, porque eles ficando num planeta que está entrando um processo de evolução melhor, eles iriam atrapalhar. Então acontece a transmigração planetária. Existem três tipos de transmigração planetária. Pode ter mais, mas eu vou falar dessas três. A deficitária, que é quando a pessoa, essa que eu acabei de falar, em que a pessoa ela não evoluiu junto com o planeta e, portanto, ela acaba tendo que ir para um planeta menos evoluído do que aquele em que ela se encontra. Isso aí é uma transmigração, que é uma espécie de expulsão, né? Existe uma transmigração planetária deficitária, deficiente, punitiva, porque a pessoa não evoluiu. Existe a positiva, aquela aquisitiva, aquela que é a transmigração evolutiva. A alma, acho que eu já falei dela aqui também. A alma evolui mais do que a média do planeta. Fica logo acima. Ela já aprendeu tudo que tinha que aquele planeta dar a ela. Então ela vai para um mundo melhor. Esse é o segundo tipo. Tem o primeiro tipo, que é o deficiente, que o cara vai para o mundo. No nosso caso, nós estamos no mundo de provas e expiações. Terminando o processo de provas e expiações. Entrando no processo de regeneração. Aqueles que se tornarem incompatíveis com essa mudança voltarão para um planeta que está iniciando o seu processo de prova e expiação. E tem um terceiro tipo, lembra que eu falei que eram três tipos? Tem um terceiro. Qual é o terceiro tipo, Anderson? O terceiro tipo é o missionário. É aquele em que a pessoa é convidada a ir ajudar planetas por algum motivo. Às vezes, uma equipe espiritual. Vamos entender uma coisa. Nada existe de inédito no universo. Tudo que a gente está passando aqui, que a gente já passou, outros planetas já passaram. Então, os maiorais espirituais que coordenam os mundos, eles sabem disso, gente. São etapas necessárias que os princípios espirituais e os espíritos passam. Então, os nossos irmãos mais velhos que cuidam, os semeadores das estrelas, essas almas abnegadas, elas já sabem que certos padrões, em certos níveis, a gente vai agir assim ou assado. Assim como um biólogo, um bom biólogo, que pesquise, por exemplo, leões, ele já sabe mais ou menos como é que é o comportamento dos leões. Porque ele já estuda isso há muito tempo. Então, mundos há um infinito número, gente. Então, é claro que tudo que a gente está passando, outros mundos já passaram. E, muitas vezes, pessoas desses outros mundos que tiveram um bom desempenho vêm aqui para um mundo inferior para educar as massas, para trazer novos valores. Outra coisa, muitas vezes, olha como é que os mundos são solidários entre si. Os mentores percebem que num planeta, um grupo de pessoas conseguiu desenvolver algo bem. Eles convidam essas pessoas a irem a outros planetas para também estimular ali aquilo que eles descobriram. Então, muitas vezes, certos avanços no campo da cultura, da ciência e da espiritualidade, essas equipes são equipes que renascem juntas, às vezes em países diferentes, para fundar essas novas atualizações nos planetas. E eles, às vezes, um grupo faz tão bem feito que é convidado para fazer isso em outro mundo, para levar isso. Isso acontece também. Para vocês perceberem como nós estamos sempre em intercâmbio. Por quê? Aqueles que foram degradados para mundos inferiores, nós não perdemos contato com ele. Muitas vezes há encontros com entes queridos que foram relegados a mundos
inferiores durante o sono. A gente consegue ter contato com seres de outros mundos que muitas vezes fazem parte da nossa família espiritual, mas estão em mundos melhores ou mundos piores durante o sono. Então, e muitas vezes, mundos que a gente já habitou, planetas que a gente já viveu, muitas vezes a gente vai durante o sono. Então, a gente precisa começar a entender essa realidade. A gente precisa ampliar a nossa visão de mundo para uma visão de mundo mais interplanetária. Existe, gente, um número infinito de planetas habitados. Civilizações vêm aqui, mais moralizadas que nós. Nós poderemos entrar em contato com elas um dia, quando nós nos espiritualizarmos. Nada é impedido, tudo é nosso. Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela fala: já se deste conta de que você é herdeiro de Deus? De que Deus criou o universo para você? E que nós devemos tomar todas as medidas para diminuir o nosso orgulho e o nosso egoísmo, para ampliar a nossa visão cósmica da vida, a nossa visão fraternal. Jesus inaugura no mundo, com a sua vinda, os direitos humanos. Ama teu próximo, faz a ele o que você gostaria que fizessem a você. Jesus inaugura uma nova moral, essa ética cristã, a ética do amor vivido, enxergar no outro um igual, empatia, simpatia, acolhimento, começa a nos cosmificar, a nos colocar como cidadãos do universo. Joana de Ângeles, no livro Filhos de Deus, vai falar para nós do herdeiro de Deus. Ela vai nos dizer assim, eu não vou ler o texto todo por causa do tempo, mas eu vou só salpicar algumas coisas. Ela diz assim para a gente, é tão bonito, gente, presta atenção só. Considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Já pararam para pensar nisso? Você é herdeiro de Deus. Você tem uma herança. Qual é a tua herança? O universo. Ele criou o universo e a vida. Enriqueceu a sua obra, colocando-te por amor como parte integrante dessa maravilha. E é para usufruir. Mas para a gente que tem isso como um direito natural, nós temos que começar a pensar que nós somos muito amados, muito queridos, nunca esquecidos. Deus nos ama com um amor que é maior do que tudo que vocês possam imaginar. Nós não estamos abandonados, nós não estamos relegados. A experiência encarnatória é uma experiência de aprendizado. O que não é bênção é lição. O que não é bênção é lição. Lição para quê? Lição para a gente se cosmificar, para a gente progredir, para a gente olhar de pé sobre a montanha e olhar e contemplar o universo. Ó Pai, Criador dos mundos, Senhor do universo, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de vislumbrar esses sóis, esses mundos, essas galáxias, esse infinito que nos aguarda. Tudo está ao nosso alcance se houver de nossa parte esforço. Se nós permanecermos na infância espiritual, seremos carentes e não teremos acesso a tudo isso. Daí então, meus irmãos, que a pluralidade dos mundos habitados, de que os globos têm vida e vida e vida, é uma realidade que a doutrina espírita nos mostra. E que nós podemos, desde já, começar a vislumbrar isso. Vamos ler um pouquinho mais sobre astronomia, vamos ler sobre a ficção científica. Muita coisa que é dita nas obras de ficção científica aconteceram e outras mais virão. São visionários. Então a gente precisa ter a doutrina espírita, isso é um princípio básico da doutrina espírita. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Que nós possamos refletir sobre tudo isso, que nós possamos ler, né? Você tem nesse campo ampla literatura espírita, nas obras de Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo.
Você tem nas obras de Leon Denis o grande enigma, é maravilhoso, para alargar essa visão cósmica da vida. Você tem as obras de Camille Flammarion também. E outras. Fica aqui o agradecimento de minha parte pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui refletindo com vocês. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare, que Jesus, nosso Mestre, nos conduza e que nós possamos, nessa noite, de pé diante da montanha, olhar para o infinito e dizer: meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade do conhecimento espírita que amplia minha visão, me ajuda a combater o orgulho e o egoísmo e me faz ter essa visão cósmica do amor. Que Deus nos ampare, que Deus nos inspire, que Deus nos abençoe. Graças a Deus. E boa noite.